Olá, deixe-me apresentar. O meu nome é Vanessa Wichansky, estou cursando o 8º semestre em Letras Inglês e Português pela Unigran EAD, que seria o ensino à distância, e faz parte do meu estágio preparação de uma aula para os alunos do 2º ano do ensino médio. A aula a seguir é relacionada ao ensino da língua portuguesa e o seu conteúdo trabalhado, então, o conteúdo trabalhado de hoje será sobre o Simple Present, mas na terceira pessoa, com foco na terceira pessoa do singular. Ok, perfeito. Então, ao final da nossa aula de hoje, você saberá como usar o Simple Present na terceira pessoa do singular, tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Simple Present Tense, na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Nós vimos em aulas anteriores, então, sobre o Simple Present, tanto na afirmativa, negativa, interrogativa. Demos ênfase antes na negativa e interrogativa. E agora vamos focar mais, então, na terceira pessoa do singular, para a gente não ter problema, tá bom, classe? Porque a gente sabe que sempre na terceira pessoa do singular há uma mudança, então, no verbo, né? Dependendo do verbo, como ele termina. Daí acrescenta uma letrinha ou duas letrinhas e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Ao estudar a gramática da língua inglesa, você tem que decorar uma série de regras e elas são tantas que é comum ver os estudantes de inglês fazendo confusão sobre quando usar uma regra ou outra. Geralmente, eles até misturam uma coisa com a outra e cometem erros desnecessários. As regras ortográficas aplicam-se exclusivamente à terceira pessoa do singular, que nada mais é do que os pronomes he, she, it, certo? Que seria, então, ele, ela, ele ou ela. Lembrando que it é usado para uma série de coisas como animais e objetos. Ao conjugar um verbo na terceira pessoa do singular, no simple present, você deve observar algumas regrinhas ortográficas. Então, a gente vai revisar agora, né? Nossa ênfase agora, nosso foco é na terceira pessoa, então, do singular. Então, na maioria dos verbos, acrescenta-se o S, dependendo se for dance, live, talk, fill, get, take or throw, tá? No caso, então, acrescenta-se o S no final. She likes. Então, like é o verbo, então, gostar, né? To like, o verbo no infinitivo. A gente vai lá e acrescenta, então, o S no final. He works. Verbo to work, trabalhar. Acrescenta o Szinho agora aqui, porque está na terceira pessoa do singular. Então, fica he works. Perfeito. Ok. Então, agora, em verbos terminados em SS, SH, CH ou X, acrescenta-se, então, o ES, tá? E também somente para certos verbos. Miss, pass, watch, finish and do, tá? Então, vamos lá. Terceira pessoa. Então, a gente tem aqui o he e she, ele e ela. He washes. Wash, to wash, lavar, no infinitivo. Como a terceira pessoa do singular aqui, então, a gente acrescenta o ES, né? Então, termina em SH, a gente acrescenta o ES. E a mesma coisa vai para she goes. Go, termina com O, a gente acrescenta o S, terceira pessoa do singular, she goes, ok? Já em verbos terminados, então, em consoante, mais o Y, retira-se o Y e depois acrescenta-se o IES, tá? Por exemplo, study, to study. To study é o verbo estudar, ele termina em Y, tá? To study, S-T-U-D-Y. A gente tira, então, o Y no final, né? Study, então tem o D e o Y. D é o consoante, a gente remove, então, o Y e acrescenta lá o IS, que fica, então, como studies. He studies. Mesma coisa para she carries. Então, carry, to carry, carregar. To carry, T-O,
né? Carry, C-A-R-R-Y. Então, tem o R, consoante, e o Y no final. Você remove o Y e coloca o IS. She carries, tá? Então, isso no caso de consoante. Agora, se o verbo, então, terminar também em Y, mas tem uma vogal antes, aí você, então, faz o quê? Você só vai lá e acrescenta o S, tá? Então, aqui a gente está tratando somente da terceira pessoa do singular. He, she, it, ele, ela, ok? She plays. O verbo to play, brincar, acaba então em Y. A gente vai lá e acrescenta o S, porque tem uma vogal, e tem o Y, a gente acrescenta o S. E para he buys, o verbo to buy, comprar, então a gente tem B-U-Y. Então, vai lá e coloca, tem a vogal, que é o U, e o Y no final, como a terceira pessoa, a gente vai lá e acrescenta o S, então. Perfeito? Ótimo. Vamos lá aqui agora. Vamos ver, então, simple present na terceira pessoa, na forma negativa e interrogativa. Perfeito? Ok, então vamos lá, vamos revisar, então, perdão, na forma negativa e interrogativa. Em sentenças negativas e interrogativas, não devemos aplicar as regras que foram mostradas na página anterior, pois essas regras só devem ser usadas nas sentenças afirmativas. Afirmativas e, né, a gente está usando só para a terceira pessoa do singular, tá? Então, vamos ver qual seria a frase correta abaixo, então, né? Lembra que a gente já viu antes, em aulas passadas, sobre a forma negativa, né? O sujeito, o verbo auxiliar, adiciona o not, e daí né, põe lá o verbo principal e o complemento. Qual seria o correto, então? She doesn't study German. Forma negativa. Ou, she doesn't studies German. Does he live here? Does he live here? Ou, does he lives here? Isso daí é bem facinho, né? Na forma afirmativa, a gente muda, né? Terceira pessoa do singular, a gente coloca, dependendo do verbo, né? O S ou IS. A gente já tem aqui, na verdade, isso é só a parte interrogativa, tá? Mas aqui aplica também a mesma coisa para negativa. Então, a gente tem ali doesn't study. Então, a gente tem sujeito, verbo auxiliar, relembrando, com o not, né? Na forma, então, contraída, doesn't study German. Quando a gente tem o verbo auxiliar, a gente não precisa conjugar aqui o verbo principal. She doesn't study German. Aqui está completamente errado. Interrogativa. Does he live here? Ou does he lives here? Não. A gente tem o verbo auxiliar, então, sujeito. Quando a gente tem o verbo auxiliar, a gente não precisa conjugar o verbo. E ali está o complemento. Aqui também está completamente errado. Então, quando usamos o verbo auxiliar na forma negativa ou interrogativa, os verbos continuam na sua forma normal, né? Sem serem conjugados. Outros exemplozinhos ali, então. She doesn't watch TV every day. She, pronome pessoal, né, sujeito, doesn't ou does not watch TV every day. She, do pronome pessoal, doesn't, verbo auxiliar mais o not, watch, verbo principal, TV every day, complemento. He does not go to the gym on weekends. He does not go to the gym on weekends. Então, aqui, eu não usei da forma contraída. Eu coloquei, então, como he does not. Então, he, pronome pessoal, does not. Então, verbo auxiliar, mais o not. Daí, você tem o verbo principal, que é o go, né? Ir. To the gym on weekends. Perfeito? É muito facinho, foi só uma revisão mesmo da terceira pessoa, então, do singular, como present, simple present tense, daí né, conjugado, então, nessa terceira pessoa do singular, o que aplica, então, se termina em Y, se termina em S,
Então, só para vocês darem uma revisada, leiam bastante, então, voltem, assistam novamente esse vídeo. E, mais uma vez, então, vamos testar, né, o seu conhecimento, tá? Você vai usar, então, o seu celular, você vai usar o seu tablet, você vai escanear, então, o código QR, tá? E que daí o que acontece? Espero que vocês consigam ver aqui. Vai estar dando uma... Vamos ver. A claridade aqui não tá pegando muito bem. Bom, mas vai trazer aqui, então, para um questionário, tá? Um quiz. E vocês só vão conseguir submeter se vocês preencherem todos, tá? Tende para você, como é que fala? Escrever e tem múltipla escolha também. Super facinho. Quando vocês submeterem, tá? Eu vou ter acesso para ver os resultados e também vocês vão poder ver se vocês acertaram ou não, porque automaticamente o sistema vai pegar, então vai corrigir, né? As questõezinhas ali, porque eu coloquei as questões, os resultados corretos, né? E vai te falar, então, o que você errou, o que você acertou e qual seria a resposta, tá bom? Por favor, revisem então direitinho. Espero que vocês tenham entendido bem a explicação, tá? E tenham um bom dia.